Viver em um prédio ou conjunto residencial exige organização e regras. É aí que entra a necessidade de criar condomínios. Eles podem ser horizontais ou verticais, destinados ao comércio ou residência. Mas o que pode ou não ser estabelecido em condomínios? No Repórter Justiça desta semana, você vai saber quais são as normas de criação dessas estruturas. No Brasil, existe uma legislação específica sobre o assunto. O tema também é tratado no Código Civil. Casas baixas e assim, todas juntinhas, tão parecidas que dão a impressão de terem sido feitas por encomenda. Esse modelo de habitação no Brasil hoje praticamente só é visto nas pequenas cidades. Nas metrópoles o cenário é outro, prédios por toda parte. Projetar para o alto significou garantir mais moradias sem perder espaço. Uma estrutura que com o passar do tempo ganhou o nome de condomínio. O condomínio é a copropriedade de algum bem por mais de uma pessoa. Ou seja, pode ser desde um edifício onde tenha várias unidades residenciais ou comerciais, ou um condomínio horizontal que tenha diversas casas, ou ainda uma copropriedade em um imóvel sem nenhum tipo de construção, por exemplo, um lote que esteja em nome de várias pessoas, 2, 3, ou uma fazenda. No Brasil, a ideia de condomínios residenciais e até comerciais começou a expandir na década de 70, primeiro em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Apesar de ser completamente diferente, porque são empreendimentos privados, né, mas eles vão ter uma grande influência do modelo urbanístico das superquadras de Brasília, por exemplo. Né? Então, quer dizer, a superquadra, a grande diferença é que a quadra é aberta. Né? O condomínio é fechado, mas o tipo de ambiente urbano que se encontra dentro de uma superquadra e dentro de um condomínio é muito parecido. Alguns prédios chegam a ter dezenas de andares para aglomerar uma maior quantidade de pessoas. No caso dos residenciais, o mercado tem inovado e oferecido muito mais do que sala, cozinha e quartos. E aí o conceito é outro. O condomínio é mais do que moradia. É um espaço que inclui também o lazer. Viver num condomínio horizontal, onde tem uma qualidade de vida específica, onde você pode estar perto da grande cidade, mas ter uma vida de cidade pequena. Né? Quer dizer, tem uma série de argumentos nesse sentido. É uma forma, às vezes, de tentar controlar quem são os vizinhos, né? Evitar surpresas, né? De estar vivendo com pessoas, digamos assim, de classes sociais diferentes. Verticais ou horizontais, destinados a residências ou ao comércio, não importa. As regras para condomínios no Brasil são únicas. Estão na mesma legislação, a Lei 4.591 de 1964. O novo Código Civil de 2002 também traz alguns artigos sobre o assunto. São normas que definem, por exemplo, como deve ser a divisão das unidades imobiliárias, o que deve ser propriedade exclusiva de quem compra o imóvel e o que deve ser de uso comum dos donos. Estabelece ainda os direitos e deveres dos condôminos e tudo o que se refere à administração do prédio. Um condomínio pode ser comparado a uma empresa, mas nesse caso sem fins lucrativos. Olha só, em primeiro lugar deve ter o CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, para realmente existir. Além disso, é necessário que os proprietários se reúnam e elaborem a convenção e o regimento interno do prédio, tudo registrado em cartório. Esses documentos devem trazer todas as regras que não constam na lei, bem específicas a serem cumpridas por todos para garantir a boa convivência. Por exemplo, você pode, num regimento, estipular se é permitido a presença de animais nos apartamentos, a criação de animais de pequeno porte ou de grande porte. Você pode estipular o uso das áreas comuns, das piscinas, mas todas as regras que você queira tratar, que não estão previstas em lei, que não são ilegais, você pode colocar na convenção e no regimento. A lei estabelece que o condomínio pode ser instituído, inclusive, enquanto o prédio estiver em construção, antes mesmo de todas as unidades serem vendidas. Não é pré-requisito a expedição do habites para a constituição de um condomínio, conforme vem sendo reconhecido pela jurisprudência.
Em Brasília nós temos um fenômeno muito grande dos condomínios irregulares que, não obstante não tenham habites, ou seja, sejam construções irregulares, há condomínio regularmente constituído. Maria Aldênia tenta se adaptar à vida em um condomínio. Ela morou durante anos numa casa. Recentemente decidiu morar neste apartamento em Taguatinga, aproximadamente 20 quilômetros de Brasília. Foi pela questão da segurança, é mais seguro. Casa, assim, durante o período que a gente morou, a gente não tinha muita confiança. Se você for viajar, você tem que deixar alguém em casa. E apartamento, não, a gente pode viajar, vai ficar tranquilo. Se chegar, tá tudo ok. Por um lado, Maria se sente mais segura neste prédio. Por outro, sabe que, de certa forma, perdeu parte da liberdade ao decidir dividir o espaço com pessoas estranhas. Mas aqui já é bem diferente. Aqui até a questão do salto incomoda. Chegou depois das 10, tá com salto, barulhento, tem que tirar, sair, fazer o mínimo possível de barulho. Todos os lugares a gente tem que cumprir regras, né? No próximo bloco, a gente mostra o trabalho dos síndicos, as obrigações de quem é eleito pela comunidade para administrar um prédio ou condomínio. A gente volta já. Se um condomínio foi criado, tem que ter síndico, é uma exigência da lei. Ele deve ser eleito pela maioria dos moradores para administrar o prédio ou conjunto residencial, resolver problemas, cuidar da contabilidade e garantir o bom relacionamento entre os vizinhos. Mas a figura do síndico, como conhecemos, já mudou. Em alguns lugares, são empresas que cuidam de tudo e exercem o papel de administradores. Seu Jorge mora numa área nobre de Brasília. Quando ele olha para o prédio, lembra da estrutura de 30 anos atrás. Faltava tudo. O prédio aqui era um sofrimento. Aqui embaixo, aqui no piso, não tinha nada. Era só uma calçadazinha pequena, com alguns pedaços de cimento. Nós tínhamos que andar em cima disso aqui. Era horrível. O síndico aqui não tinha, que não era administrado pelo órgão público, né? Os apartamentos eram funcionais. No início da década de 90, o governo deu preferência para os moradores comprarem os imóveis. Foi aí que começou a se pensar na organização. O pessoal se reuniu em assembleia, elegeu os administradores e o conselho fiscal. O militar foi escolhido como subsíndico, mas o síndico era muito ausente. Então, seu Jorge foi obrigado a segurar as pontas. Penava. Aliás, síndico pena, viu? Eu digo isso que eu passei por essa experiência. Eu trabalhava pra caramba. A minha vida era embaixo do bloco, ajeitando uma coisa, ajeitando outra. A responsabilidade é muito grande em cima do cidadão, da pessoa, tá? Em cima do síndico. Porque o morador não quer saber, quer encontrar um negócio bem feito. Ele não quer saber se você é síndico ou não é, ele quer saber que o negócio tem que ser feito. Todo condomínio tem que ter síndico. Em geral, ele recebe o prolabore, uma remuneração pelo serviço prestado. Em alguns casos, fica isento das taxas, mas não é regra. Fica a critério dos moradores, que deixam isso estipulado na convenção. Hoje, a síndica do prédio onde seu Jorge mora é a Núria. A história dela é bem interessante. Teve um apartamento arrombado 4 vezes. Quando procurava o síndico para pedir providências, nunca o encontrava. Resolveu se candidatar e foi eleita. A prioridade não poderia ser outra: reforçar a segurança. Trocou os interfones, que nem sempre funcionavam, e as travas das portas, que não fechavam direito. Melhorou a iluminação, mas havia outros problemas que encontrou quando assumiu o cargo. Nós temos 4 caixas d'água. As 4 caixas d'água vazavam. Então, assim, fui priorizando todos os pontos de risco, que é vazamento, que é escada sem corrimão, que é escada sem faixa de antiderrapante, luz de emergência, extintores de incêndio que não tínhamos. Tudo isso eu providenciei. Se fosse só a questão estrutural, sem falar no desafio de manter um relacionamento entre os vizinhos. O seu Jorge mesmo, se tem um problema, não pensa 2 vezes em ligar para a Núria. O apartamento de cima, eu acredito que seja, o banheiro deve estar quebrado, está dentro dos meus banheiros, estão vazando água. Então você vê, já é problema, já falei com a síndica. A síndica, coitada, saiu da casa dela com os filhos, foi lá resolver o problema para mim. A vida de síndico é uma vida triste, viu? Pode ter certeza.
sofrida. Sem dúvida, seu Jorge, trabalho não falta. Agora é preciso desempenhar a função com responsabilidade e transparência. Esses são ingredientes fundamentais na receita de gerir um condomínio. Se houver alguma situação em que os condôminos desaprovem a conduta do síndico, ele pode ser destituído do cargo. A lei diz que qualquer pessoa pode concorrer. Núria discorda. Formada em administração de empresas, ela entende que só a prática não é suficiente. Defende que o posto deve ser ocupado por uma pessoa preparada com um mínimo de conhecimento. O síndico ele deveria, no mínimo, ter alguns conhecimentos de administração, como balancete, entender e interpretar a convenção, porque é uma convenção, é uma lei que você tem que cumprir, entendeu? Então, assim, dá para entrar sem saber nada? Dá, mas só que, como você vai administrar se você não sabe olhar um balancete? Não é só ir ali, pagar e pronto, entendeu? Nesta faculdade em Brasília foi criado um curso específico para formar síndicos. Ou melhor, o nome do profissional é gestor de condomínios. Essa figura não pode mais ser uma figura apenas decorativa. É uma figura que interage, porque se ela for apenas decorativa ou de horas vagas, ou uma pessoa que não tem a condição profissional de exercer aquele cargo, vamos dizer, aquilo que lhe foi imputado, o que ocorre? Isso vai trazer prejuízos. Prejuízos não só financeiros, mas também em termos de segurança, as pessoas vão correr riscos. Precisa-se gestores, pessoas qualificadas, que entendam o que elas estão fazendo. São 2 anos de aula, tempo para adquirir conhecimentos em 5 áreas: administração, contabilidade, direito, psicologia e engenharia. Ela precisa entender dos projetos de segurança, de combate a incêndio, os projetos de SPDA, de Sistema de Proteção de Descargas Elétricas, gás, rachaduras, fissuras, para manter, vamos dizer assim, o próprio padrão do imóvel, para que não desvalorize. Então, ela tem que ter conhecimentos em engenharia. Quem conclui o curso pode trabalhar em empresas como essa. Nela funciona um departamento de gestão condominial. Os moradores escolhem o profissional que vai ficar à disposição do prédio e resolver os pepinos a qualquer hora. Sistema de plantão. Telefona, olha, do condomínio tal, vocês são síndico aqui, um cano estourou. Não tem problema, a gente organiza, manda o pessoal para consertar, já vê a pessoa responsável que vai lá para resolver a questão. Sabe aquela conversa do jogo do xadrez? Quem está fora do tabuleiro vê melhor o jogo? Então, se